Olá, meu nome é Luiz Eduardo Silva Soares e estou aqui hoje para participar do grande evento Laser Puntura 3D. O tema que eu irei falar é sobre laser puntura e lib e odontologia. Eu vou me apresentar um pouquinho para poder contextualizar minha apresentação depois. Eu sou graduado em odontologia pela Universidade do Vale do Paraíba e também atuo como docente e pesquisador na mesma universidade. A minha formação foi graduação em odontologia, como eu disse, e mestrado e doutorado em engenharia biomédica e laser, onde eu atuo até hoje. A minha especialidade na odontologia é dentística restauradora e também sou habilitado em laser terapia pelo CFO desde 2009. E aí, na sequência, eu fiz a formação em auriculoterapia chinesa e com a pandemia nossos horizontes se ampliaram e eu também busquei mais conhecimentos, onde eu entrei na capacitação em laser terapia na odontologia hospitalar, fazendo também a capacitação em laser terapia sistêmica com a técnica ILIB. Na sequência, tenho outros cursos, outras formações na área de laser e na área de terapias, onde eu me tornei especialista em auriculoterapia desde 2022. Entrei também na habilitação em ozonioterapia na odontologia e na ozonioterapia geral, e também outras formações, sendo a mais recente em biorressonância. E como a gente nunca para, né? 2026 vem aí novas ideias, novos projetos. Então essa é um pouquinho da minha história, da minha atuação e da minha formação. Na universidade eu também trabalho com pesquisas na área de odontologia e na área de engenharia biomédica. Então lá nós temos um instituto de pesquisa dedicado somente à área da pesquisa geral. E o meu laboratório, eu tenho ali uma equipe de alunos que já passaram ou ainda estão no laboratório, né? São alunos da graduação em odontologia e do mestrado e doutorado em engenharia biomédica. Então lá a gente desenvolve tanto trabalhos voltados para a área de odontologia quanto para a área de engenharia biomédica, onde a gente recebe profissionais fisioterapeutas, enfermeiros, biomédicos, educadores físicos, dentistas. Então é uma área muito ampla. E ali um pouco da pesquisa que a gente vem atuando aí recentemente na área de dentifrícios. Então, é uma área bem interessante onde a gente consegue avaliar produtos que estão aí disponíveis no mercado atualmente, onde a gente tem muita informação do fabricante, mas a gente não tem uma noção muito exata do que esses produtos podem realmente proporcionar aí a longo prazo de uso. E lá na pesquisa a gente usa técnicas modernas e equipamentos avançados para avaliar as propriedades da estrutura dental e dos materiais restauradores quando submetidos à ação desses produtos de higiene pessoal que a gente acaba usando durante o dia a dia, né, na nossa higiene bucal de rotina. Então lá a gente tem equipamentos como o goniômetro, que faz análise da molhabilidade de superfície, e aí a gente calibra antes o equipamento, né, e depois nas superfícies das amostras nós vamos utilizar aí uma medida, uma fotografia para avaliar o ângulo de contato da gota com a superfície. Então esse é um embasamento da técnica do goniômetro. Então isso aqui foi um panorama aí um pouquinho das minhas áreas de atuação que me trouxeram aí uma base sólida no ensino, pesquisa, extensão e atuação clínica há 25 anos. E entrando agora na parte do laser, o meu mestrado e o meu doutorado foram em engenharia biomédica e laser. E durante a minha formação, eu tive excelentes professores que participaram dessa formação, né? Então, são a minha base, né? A minha fundamentação teórica e prática veio desses professores que eu apresento aqui, nomes renomados, né? Tanto nacionais quanto internacional, como, por exemplo, a professora Josepa Rigal da Espanha, o doutor Aldo aqui do Brasil, a doutora Cristina Chavantes aqui do Brasil, o doutor Antônio Pinheiro da Bahia, né? Então, só tenho a agradecer a todos pela aí, a minha formação durante esses 25 anos. E aí, entrando agora na área do laser, que aí é o objetivo do nosso tema, a gente tem aí situações onde a gente pode aplicar como a laser terapia ou a fotobiomodulação, né?
e a laser puntura também. Então, qual seria a nossa motivação para utilizar uma técnica tão diferenciada? Nós devemos pensar o quê? Na saúde integral do nosso paciente, ou na saúde integral do nosso familiar, das pessoas da nossa família, ou ainda na nossa saúde própria, né? Nós mesmos pensando na nossa saúde. Então, isso aí abre um campo muito grande para a aplicação das técnicas que estão sendo mencionadas hoje aqui no evento. E aí, por que utilizar, né, essa técnica? A gente consegue potencializar muitos resultados. No meu caso, por exemplo, como eu sou terapeuta, né, integrativo, auriculoterapeuta também, nós conseguimos potencializar muitos resultados da auriculoterapia associando a laser puntura ou associando a fotobiomodulação sistêmica com a técnica, né, técnica ILIB, né? Então, isso traz um panorama de ampliação dos resultados. A gente consegue mais sucesso nos resultados quando a gente associa mais de uma técnica. Além disso, com essa efetividade dos resultados, nós podemos trazer um aumento da visibilidade. Você vai tornar-se mais conhecido, você vai tornar-se mais uma referência naquela área que você atua. Os pacientes vão começar a indicar você, certo? Então, assim, é mais um motivo para a gente introduzir o laser na nossa área de atuação. Consequentemente, eu vou conseguir alcançar mais pacientes. Posso usar em benefício próprio, então, se eu estou com uma dor, alguma questão, eu posso me auto-aplicar. E, com tudo isso, você vai criando um embasamento, você vai criando um rol de procedimentos, você vai criando um histórico que te gera autoridade para atuar na área, para apresentar um trabalho, um seminário, uma palestra, enfim, aí abrem caminhos que a técnica proporcionou por essa gama tão grande de aplicabilidade. E aí quando a gente pergunta, né, motivação, por que eu vou usar uma técnica na minha área de atuação? A gente tem aí as questões dos pacientes que nos procuram em relação a dores, e às vezes você aplica uma técnica ou apenas um medicamento e a gente não observa uma melhora, né? Então aqui até um relato de um paciente por WhatsApp, né, onde a gente questionou se ele tinha melhorado daquele problema que ele tinha relatado com o uso de medicamento e não havia melhorado. Então nós introduzimos técnicas como a fotobiomodulação sistêmica, que pode ser feito tanto uma aplicação em consultório quanto um atendimento home care. E aí, na sequência, depois de algumas aplicações da laser terapia sistêmica, o paciente foi questionado se havia melhorado, né, e relatou sim a melhora, uma melhora de 90% no quadro que ele estava ali respiratório. Então isso traz aí uma grande motivação para a gente continuar atuando com uma técnica tão diferenciada, né? E aí vem a mensagem que a pessoa acaba divulgando na própria rede social ou transmitindo para outras pessoas conhecidas, né? O paciente relatou ali que o laser melhorou 100% a tosse e o resfriado. Então, a gente consegue trazer muitas situações, uma melhora muito grande. Lógico, você tem que conhecer o equipamento, você tem que dominar a teoria, você tem que saber montar um protocolo, não é simplesmente ir lá colocar o equipamento, ligar e deixar rolando ali o tempo, né? Tem todo o embasamento científico aí que a gente aplica e que não é da noite para o dia que a gente adquire, né? Com muito estudo, muito empenho, muita aplicação. Tanto é que aí eu venho estudando há 25 anos o laser. E aí, agora a primeira pergunta que nós vamos responder em relação às três áreas, né, os três domínios, as três dimensões aí do evento, é o que é o laser. Então, eu vou trazer conceitos aqui mais básicos, outros um pouco mais avançados, para poder contextualizar a questão do laser. Então, a gente tem aí a fotobiomodulação, como a gente vê aqui no termo, foto é luz, bio é vida, modulação é a modulação da vida pela luz. Então entram vários conceitos que hoje eu não consigo passar aqui, eu vou dar uma pincelada, né? Então a gente tem que entender os fundamentos, entender como funciona a luz, né, a fotobiomodulação para melhorar a função e a saúde da célula, consequentemente do corpo, né? Quais pesquisas existem para apoiar a eficácia da fotobiomodulação? Então a gente tem aí um histórico muito grande de pesquisas na área do laser,
que conseguem nos fundamentar teoricamente. Quais seriam os diferenciais dessa técnica, como a fotobiomodulação sistêmica, por exemplo, difere das outras formas de terapia e fototerapia? Benefícios. Quais são alguns dos benefícios incorporados aí através da aplicação da fotobiomodulação nos tratamentos médicos? Nós temos diversos benefícios. Riscos. Nós também temos riscos. Também tenho que entender as limitações, os riscos potenciais e os efeitos colaterais associados à aplicação da técnica. Então, quando eu domino todos esses campos, eu vou ter mais segurança para aplicar clinicamente, certo? E aí, quando a gente fala de luz e laser, a gente tem que entender um pouquinho alguns mecanismos. E o laser, então, ele é um dispositivo que vai produzir uma radiação eletromagnética. Então, o laser é um dispositivo que vai ter essa emissão desse feixe de radiação eletromagnética, que tem características muito pontuais e específicas. Então, é um tipo de luz com uma radiação eletromagnética. Então, a radiação é uma energia que se move pelo espaço da fonte emissora para um objeto, onde ela chegando no objeto, ela vai ser absorvida. Então, a absorção dessa fonte de energia vai ser transformada em outras fontes, como, por exemplo, calor, ou algum tipo de alteração química ali na minha amostra, na minha célula, enfim. E nós temos aí que entender alguns tipos de radiações, né? Nós temos as radiações não ionizantes e as radiações ionizantes. Então, aqui no caso das não ionizantes, é onde se encontra o laser, né? Nós temos aqui também a luz visível, a luz infravermelha, as microondas, as ondas de rádio e TV, certo? E as radiações ionizantes, que nós temos raios gama, raios X, que daí já são danosas, ou seja, a frequência da onda é aumentada, significa que a energia do fóton também aumenta. Então, ela pode sim trazer um dano ao nosso DNA. Então, a luz, ela tem componentes que são, a gente chama de pacotes de energia, que são os fótons, que apesar de não possuírem massa, eles se comportam como se tivessem, ou seja, eles vão se propagar na forma de uma onda. Então, sendo aí o que a gente chama de campo eletromagnético oscilante. E essas ondas eletromagnéticas, elas vão ter ali um componente, como o próprio nome diz, elétrico e um componente magnético, né? E aqui, entre uma crista da onda e a outra, a gente tem uma distância que é chamada comprimento da onda, ou comprimento de onda. Então, a gente tem aqui os comprimentos de onda para o infravermelho, que são de efeito predominantemente térmico, e os comprimentos de onda aqui para a região do ultravioleta, que são com efeito predominantemente fotoquímico. Então, é uma energia que caminha no espaço com uma trajetória oscilatória, como eu acabei de relatar aqui para vocês. Então, dependendo aí, a gente pode ter um impacto fotofísico dessa onda nessa trajetória, como eu falei aqui em relação ao comprimento de onda, né? Então, o laser é uma luz que ela vai se propagar por meio de uma onda, como eu disse, composta por esses fótons, que são os pacotes de energia, que aí tem uma característica muito importante que está escrito aqui. É uma luz que é capaz de provocar alterações tanto físicas quanto biológicas. E como que ela consegue isso? Ela consegue isso porque ela tem características que estão aqui, muito específicas. Ela tem a característica de ser coerente, ela tem a característica de ser colimada e monocromática. Então, aí dentro da aplicação do laser na área da saúde, a gente tem aí algumas situações dependendo do tipo de laser que está sendo utilizado, os de alta intensidade ou os de baixa intensidade. Os de alta intensidade, eles têm um efeito térmico muito presente, tanto que são usados em cirurgias, porque tem aí a ação de corte, coagulação, vaporização e até descontaminação do tecido. Já os de baixa intensidade têm um efeito não térmico, então a gente vai utilizar muito para uma ação moduladora da inflamação, para ação analgésica e aqui, como eu falei, né, biomoduladora de processos nas células. Também para diagnóstico e terapia fotodinâmica, que é um outro campo de atuação. Aí tem alguns comprimentos de onda que a gente utiliza para regeneração, né, na área do vermelho, do infravermelho,
Então, comprimentos de onda aí de 830, 660. E os diodos, né, os LEDs, que também tem comprimentos no azul, no âmbar, no vermelho e no infravermelho. Então, é uma gama grande de tipos de fontes de luz, com comprimentos de onda diversos, cada um com aplicações pontuais. Bem, considerando essa parte introdutória, eu vou entrar agora um pouquinho nas propriedades físicas, que é aquilo que vai diferenciar o laser de outros tipos de luz. Então, dentro daquelas características pontuais e muito específicas do laser, nós temos a monocromaticidade, a coerência, a colimação e uma concentração elevada de energia. Então, são essas propriedades físicas que tornam o laser uma luz diferenciada. E aí, a gente precisa entender como que essa luz ela vai interagir com o tecido biológico, que é a área que nós estamos aplicando. Nós não estamos aplicando em algo que é inerte, que não tem uma dinâmica celular. Então, devemos entender essa interação laser-tecido biológico e aí entrar com alguns conceitos da fotobiomodulação também. Então, o primeiro conceito aí a gente tem que entender que quando essa luz ela vai chegar até o meu alvo, que é a minha célula, vai ocorrer uma interação desse laser com esse tecido biológico. E aí nós podemos ter mecanismos de espalhamento, reflexão, transmissão ou absorção dessa luz. Então tem que ficar bem claro que todas essas situações podem acontecer no meu tecido-alvo. E aí então, dentro da fotobiomodulação, nós temos um conceito que é a fotobiomodulação de precisão, onde eu preciso conhecer o tecido-alvo, ou seja, eu vou aplicar minha luz, eu tenho que conhecer tanto o meu equipamento quanto o tecido que eu vou aplicar essa luz, a estrutura biológica que eu estou aplicando. Então, existem características clínicas que vão interferir na ação do meu laser, que são as características do tecido irradiado ou tecido-alvo. Então, eu tenho que entender duas coisas. Nem sempre o meu tecido-alvo é o tecido que será irradiado, certo? Por quê? A minha luz ela vai entrar em contato com a pele, mas pode ser que eu esteja querendo irradiar, por exemplo, um osso. Então eu tenho que ajustar a dose ou o comprimento de onda para chegar à quantidade de energia necessária no mesmo tempo. Ou ainda, considerar que tipo de lesão que eu tenho. Se é um corte, se é uma úlcera, se essa lesão tem pigmentos, se ela é pequena, se ela é grande. E qual a fase que se encontra de cicatrização. Fase aguda, fase proliferativa, fase crônica ou fase de remodelação. Então não é tão simples assim quanto parece. E aí então eu tenho que ver que tipo de localização tem o tecido, se é um tecido mole, conjuntivo, muscular, ósseo, articular, se é pele, se é mucosa. E também pensar nas características individuais do meu paciente. Qual é o fototipo, que é a cor da pele, quanto de tecido adiposo tem naquela região, quais são as condições sistêmicas, se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, enfim. Então é uma vastidão aí de questões que eu tenho que analisar. E aí, a ação clínica da fototerapia ela vai envolver aí a fotobiomestimulação para proporcionar a regeneração tecidual, ou eu vou atuar na modulação da inflamação, ou ainda posso ter uma ação antiedematosa, porque eu atuei na inflamação e aí, consequentemente, eu reduzo a inflamação, ou posso pensar na ação antimicrobiana através da terapia fotodinâmica. Então, eu posso associar, sim, no mesmo paciente ou em determinados momentos, as duas técnicas, a fotomodulação ou a terapia fotodinâmica. Então, eu tenho que entender que aqui a radiação eletromagnética ionizante, ela vai ter comprimentos de onda diferentes, dependendo aí do meu equipamento, e eu preciso entender a questão do meu tecido, se eu tenho a necessidade de uma irradiação mais profunda ou mais superficial. E lembrar das características do laser, que monocromático, né, que é uma única cor, coerente, essas ondas elas estão na mesma fase, no mesmo tempo no espaço, alinhadas entre si, e colimada, ou seja, todas as ondas têm a mesma direção. A luz é muito paralela, ela não diverge no espaço. Ela é extremamente estreita e concentrada. Por isso que eu consigo efeitos diferenciados com essa luz quando eu interajo com o meu tecido, a minha célula, o meu organismo, o meu órgão, enfim. Então esse é um dos grandes mecanismos de diferenciados do laser. É essa
questão de ter características muito específicas que o tornam tão diferenciado. E aí a gente tem a nossa célula queridinha lá com a sua mitocôndria, que é o órgão, a organela alvo da aplicação do laser, que é na mitocôndria que vai ocorrer a presença do citocromo C oxidase, que vai ser aí o nosso cromóforo, que vai absorver essa luz e vai ocorrer todo o processamento e transformação dessa luz em energia. Então, dentro do mecanismo de ação do laser terapêutico, nós temos células com as organelas, dentre elas as mitocôndrias. Então, é a mitocôndria que é responsável pela respiração celular e a luz laser vai ser absorvida na mitocôndria. Então, esse aí é uma questão chave que a gente tem muito presente para entender o mecanismo terapêutico aí do laser. Então, a gente tem situações onde a luz ela vai interagir, dependendo do seu comprimento de onda, como eu falei, com determinada organela celular. No caso da luz vermelha, no complexo 4 ali da cadeia de transportes de elétron mitocondrial, né? E aí é aqui que ocorre a absorção da luz aí, desencadeando todos os seus efeitos. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem um cromóforo nas nossas mitocôndrias, que é o citocromo C oxidase. O citocromo ele é um fotorreceptor primário presente aí nas mitocôndrias, que apresenta uma absorvância nas regiões do infravermelho próximo e da luz visível. Então ele entra aí nessa questão da interação da luz com a célula. Então a cadeia respiratória mitocondrial é considerada um receptor da luz visível monocromática de baixa intensidade, que é o nosso caso. E é através da cadeia respiratória que a célula reconhece o meio externo, regulando o comportamento celular. Então a gente tem que considerar, como eu falei, a fonte de radiação para entender a dose e que efeito vai ter, né, de estimulação ou não. Então aqui só de alguns exemplos de cromóforos em relação ao comprimento de onda, por exemplo, no vermelho a gente tem os citocromos C oxidases principalmente, mas também temos as simiquinonas. E no azul a gente tem as flavoproteínas e as hemoproteínas. Então é muito específico. Cada comprimento de onda vai ter sua especificidade de ação também. E aí, mencionando aqui o cromóforo principal, que atua aí no comprimento de onda vermelho, infravermelho curto, que é, como eu falei, o citocromo C oxidase. Então, os cromóforos, o que eles são? São células ou moléculas aí que vão possuir afinidade com um determinado comprimento de onda. Eu costumo dizer que é o efeito chave e fechadura. Você tem que ter o comprimento de onda específico para atingir aquela célula. É igual uma chave que encaixa só na fechadura específica para ela, né? Então, na célula, a gente tem a mitocôndria, que tem lá o citocromo C oxidase, que vai fazer a absorção dos fótons de luz e vai haver aí um aumento de nível energético, ou seja, uma transição de fase ali, e incremento na síntese de ATP, que consequentemente leva ao aumento do metabolismo celular. Então, é aqui a chave do efeito do laser na célula. Então, quando a gente tem aqui a irradiação, por exemplo, na pele, sendo que tem as células com as suas organelas, dentre elas a mitocôndria, né? Nós temos lá o citocromo C oxidase na cadeia respiratória. Essa luz, ela vai gerar ali essa interação toda que eu falei para vocês. Então, ela vai ser entregue no tecido por uma ponta, né? Uma ponteira que fica em contato com a superfície. Essa luz, ela entra na mitocôndria e é absorvida lá pelo cromóforo, como eu falei para vocês, que é aquele mecanismo de chave e fechadura, que então terá sua atividade aumentada. Como resultado, ocorre aí a questão de afetar três moléculas que são extremamente importantes: o ATP, as espécies reativas de oxigênio e o óxido nítrico, cada um com sua função, né? O aumento do ATP, como ele vai ser aí ativado, né? Que é a principal fonte de energia para a maioria das células, vai melhorar a capacidade dessas células de utilizar ou lutar contra infecções e acelerar, por exemplo, uma cicatrização. Já a modulação das espécies reativas ao oxigênio ativa fatores de transcrição, impactando positivamente aonde? No reparo celular e na cicatrização. E a liberação do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, aumenta a circulação, diminui a inflamação, aumenta o transporte de oxigênio e de células imunes para o local do tecido que foi afetado. Então, aqui,
Quando eu tenho irradiação, eu vou ter esses efeitos primários. Depois, posteriormente, ainda eu vou ter os efeitos secundários de diminuir edema, reparo celular, etc. Então, o mecanismo de absorção do laser está lá, né? Nosso paciente com seus órgãos, suas células, as mitocôndrias lá dentro, a cadeia respiratória com citocromo-C oxidase, que é a molécula-chave para interagir com a luz e ter aí a fotobiomodulação através do aumento do ATP, diminuição das espécies reativas de oxigênio, liberação de óxido nítrico, que eu acabei de falar para vocês, certo? Então, quando se produz ATP em maior quantidade, o que a gente pode ter? Produção de calor, mas também energia elétrica, que as células utilizam, realizar-se transporte de moléculas, movimento celular, síntese de macromoléculas celulares, como RNA e DNA, por exemplo. E aí, com mais energia, que o ATP ele vai liberar aqui essa questão de mais energia, a gente vai ter aí todas as funções da célula melhoradas, como divisão celular, contração celular, crescimento celular, síntese de macromoléculas, comunicação celular, transporte ativo, secreção celular, etc. Tá? E aí, posteriormente, vem os efeitos secundários, como eu comentei com vocês, que vai ser o que? Determinado pela transdução, ou seja, transferência de energia a partir de um sistema para o outro, e amplificação do fotossinal, levando ao final uma fotorresposta, que é o reparo, que é a diminuição do edema, que é a diminuição da dor, etc. Certo? Então, essa fotorresposta virão aí os efeitos fisiológicos esperados. Alterações na membrana celular, com um aumento da permeabilidade, alterações no nível de cálcio intracelular, aumento do metabolismo celular, ativação de linfócitos, macrófagos, mastócitos, aumento de síntese de endorfinas e diminuição de bradicinina. Tá? E aí, gente, quando a gente pega os conceitos do laser que eu acabei de passar aqui para vocês, a gente tem que entender que qual é o momento que a célula responde melhor? Quando há falta de energia, em principalmente condições de máximo estresse. Então, assim, se a célula está tudo bem, o laser muitas vezes ele não vai ser necessário. Então, aquela aplicação não é necessária. Agora, se a célula está em condições ali de déficit, aí essa luz ela vai ser muito bem recebida e muito bem aproveitada. Entrando aí um pouquinho mais nos conceitos de fotobiomodulação, a gente tem que entender que o resultado final depende da minha absorção, como eu já mostrei lá atrás para vocês, né? Então, a luz do laser ela deve ser absorvida, ocorrendo que a ressonância com o cromóforo absorvedor. O que significa isso? Não adianta eu pegar lá um LED azul e aplicar numa determinada aplicação, sendo que o ideal era um laser vermelho ou um LED vermelho, por exemplo. Não vai ter o mesmo efeito, ou o efeito vai ser nulo, porque não há ressonância com o cromóforo absorvedor daquela luz. E aí, os efeitos da fotomiodulação, através da emissão do laser na célula, a gente tem aí uma série de situações, né? A mitocôndria, como eu falei para vocês, que tem o citocromo-C oxidase, aumento do ATP, que daí melhora o influxo de cálcio, liberação do óxido nítrico, promovendo a transcrição gênica do núcleo, produção de tecido conjuntivo, aumento de fibroblastos ou ali a formação de vasos, deposição de colágeno ou organização do colágeno para ter a cicatrização. Então, dentro de uma lesão, a gente tem uma série de situações que a gente vai ter ali controle através de fatores de crescimento, proliferação e motilidade de células para aquele local, deposição de matriz extracelular, tudo isso em processos de inflamação, dor, edema, lesões agudas e crônicas. Então, olha como é incrível aí o mecanismo de resposta após a aplicação do laser. E aí, então, consideramos o laser terapêutico ou laser de baixa potência com efeitos aí de fotobioestimulação, que é regeneração tecidual, modulação da inflamação, ação analgésica, ação antidematosa e, como eu falei, também de terapia fotodinâmica. Então, basicamente, aí a gente fala que o laser ele tem efeito analgésico, de biomodulação e questões de inflamação também. Então, resumindo aí os aspectos importantes em relação à laser terapia.
E aí, quando a gente quer fazer analgesia, a gente tem que entender que a fotobiomodulação ela vai atuar na diminuição da produção de substâncias consideradas algogênicas, como a bradicinina, a histamina e a acetilcolina, diminuição das prostaglandinas, que atuam na inflamação e na parte da dor, e também aumento das encefalinas, das endorfinas e da microcirculação, possibilitando, consequentemente, a analgesia. Então, aí tem o efeito analgésico, e os trabalhos indicam que o laser ele aumenta essa concentração aí de encefalinas, endorfinas e melhora a microcirculação, que são aí características que vão contribuir para a analgesia do paciente. Tá? Em relação à ação de modulação da inflamação, o laser ele promove um aumento aí da circulação, da microcirculação, possibilitando a reabsorção do edema, eliminação de catabólitos que estão ali acumulados, que estão gerando acúmulo e edema e inflamação, né? E também promove a diminuição da ciclooxigenase 2 e das prostaglandinas 2, que atuam aí tanto na inflamação quanto na parte analgésica. Então, o efeito de biomodulação ele acontece aí pela liberação de ATP, seguida de efeitos secundários, como a divisão celular, a síntese de DNA, a produção de colágeno e a proliferação celular. Então, essa biomodulação leva ao reparo e cicatrização dessa célula ou desse tecido. Então, a gente tem que entender que quando a gente vai atender um paciente que ele tenha dor ou algum tipo de inflamação, edema, a gente deve pensar nas características do tecido, na individualização do protocolo, pensando aí nas características do paciente para ter mais sucesso do que apenas colocar a luz e muitas vezes não obter um resultado tão significativo assim. Certo? Então aqui eu resumo toda a parte da introdução e também da questão do que seria o laser, uma fundamentação teórica, para a gente dar sequência na parte de como aplicar, né? E como eu aplico na minha rotina clínica ou na minha rotina de pesquisa. Durante a pandemia, a gente teve aí a questão do Covid, a pandemia do coronavírus. E a gente passou por grandes situações aí de confinamento, de perda de pacientes ou de pessoas. Enfim, foi uma época muito difícil. Tudo muito novo, a necessidade de tratamentos ali para diversas situações que a gente não tinha antes. E uma dessas situações foi a perda ou alteração no olfato e paladar pós a Covid, né? Então, as pessoas que contraíram, uma das características era, logo no início, a perda ou alteração do olfato e paladar. Então, isso trouxe aí uma grande demanda de atendimentos. O que acontece com essa perda ou alteração no olfato e paladar, né? Então, o vírus, ele produzia uma lesão celular nas vias aéreas, gerando uma resposta inflamatória e poderia ter, além disso, ali uma lesão ou a presença de muco e efeitos que são considerados adversos devido à inflamação, né? Gerando ali alterações na função das células, por exemplo, das papilas ciliadas, papilas gustativas, ou ainda alteração nervosa, que seria em relação à percepção ou recepção dos estímulos que não aconteciam da maneira como deveriam acontecer. Então, ou havia um bloqueio pela presença de muco ou alguma coisa ali na região, ou alteração da recepção, da percepção nervosa do estímulo gustativo e olfativo. Então, o vírus da COVID ele faz um dano direto nos receptores olfativos e gustativos. E o vírus ele pode infectar o bulbo olfatório por transporte neuronal retrógrado do epitélio olfatório que tem aqui, tá? Na região da mucosa aqui do nariz. Então, esse bulbo olfatório ele é uma estrutura localizada ali no prosencéfalo, que recebe as informações neurais sobre odores detectados aqui por células presentes na cavidade nasal. Então, os axônios das células receptoras ali do olfato, né, receptor do cheiro, eles se estendem diretamente para o bulbo olfatório, que está aqui. E é altamente organizado, onde a informação sobre os odores é processada. Então, aqui, essa região com
o bloqueio causado por muco ou a inflamação gerada pelo próprio vírus levava a alterações nessa percepção aí do olfato, gerando efeitos indesejados, como a perda total do olfato ou, em algumas questões, distorção do olfato, tá? Que gerou muito incômodo para os pacientes e ainda gera até hoje. Tem pacientes que ficaram com a sequela porque não tinham tratamento na época ou porque desconheciam alguns tratamentos alternativos disponíveis. Então, os pacientes ficaram com sequela até hoje. E aí, durante a pandemia, eu participei de um grupo de estudos onde nós desenvolvemos um protocolo de fotobiomodulação para alterações no olfato e no paladar. Então, ocorreu a aplicação clínica desse protocolo em diversos centros do Brasil, devido à presença desse grupo de pesquisadores, dentistas e outros profissionais da saúde que atuaram em hospitais ou em clínicas durante a pandemia. Então, essa aplicação clínica foi desenvolvida pelo grupo e os pacientes foram recebendo esse tratamento e a gente foi observando grande ajuda para essas pessoas. Tanto que nós conseguimos publicar um artigo onde nós relatamos casos clínicos em diversos locais do país, porque essa equipe trabalhava em centros, hospitais do Brasil inteiro, durante a pandemia. E aí, outra questão que a gente pode usar a luz também é aqui em alterações como glicemia, pressão, colesterol, e a gente tem já muitas pesquisas clínicas sendo realizadas comprovando os efeitos da fotobiomodulação local e sistêmica. Então, aqui algumas das modalidades de aplicação que foram utilizadas no trabalho, com alguns resultados no final. E aí entra qual o fundamento da ação do laser aí que a gente pode aproveitar para atuar em determinadas situações, como essa do perda do olfato do paladar pós-Covid. O laser ele tem essa ação antioxidante. Então, no nosso dia a dia, nós temos aí a presença constante de radicais livres que fazem mal para a nossa saúde. Então, por exemplo, situações de estresse desencadeiam um aumento nos radicais livres, poluição, insônia, ansiedade, má alimentação. Então, a gente vai ter aí situações de estresse que geram radicais livres ou outros, como eu falei para vocês, mas a gente tem aí a ação antioxidante, por exemplo, de alimentos, exercício físico, meditação, sono de qualidade, luz do sol e também a luz do laser. Então, a gente tem aí a produção de radicais livres, como eu falei, né? Como situações aí de radiações ionizantes que nós estamos em contato todo dia, a poluição do ar, cigarro, inflamação constante, alterações do metabolismo, radiação ultravioleta. Então, tudo isso leva a danos no DNA. E os radicais livres, então, eles são espécies químicas muito reativas que possuem ali um elétron negativo não pareado e participam aí de processos bioquímicos, principalmente nos mecanismos de lesão celular, como os gerados em algumas patologias. Então, olha que interessante a ação do laser como uma ferramenta antioxidante. Então, a gente consegue combater aí e melhorar o organismo em relação a essa questão da produção de radicais livres. E aí, nós temos aí muitos equipamentos no mercado que a gente pode fazer tanto a fotobiomodulação local quanto a sistêmica com a técnica aí ou a monitorada, né, ou a aplicação direta do equipamento. E nos meus tratamentos de fotobiomodulação para perda de olfato e paladar, nós fazíamos aí uma associação de técnicas, tanto a fotobiomodulação local, no nariz e na língua, né, a fotobiomodulação sistêmica, o ILIB, associados também à auriculoterapia e aromaterapia. Então, aqui um pouquinho dos atendimentos, por exemplo, a gente fazia atuação na narina e na língua, a aplicação pontual, 20 segundos. E aqui no caso do nariz, o laser gera um estímulo para a regeneração axonial nervosa, aumentando o potencial de ação da célula nervosa. Então, aqui, por exemplo, nessa paciente, ela teve os sintomas lá em julho de 2021 e só nos procurou em março de 2022.
e ela fez 9 sessões e houve uma melhora para ela. Então a gente fazia também em todos os pacientes a aplicação da laser terapia sistêmica, né? A técnica ILIB, associando a aromaterapia e a auriculoterapia também. Aqui nessa outra paciente a gente fazia também o mesmo protocolo e ela conseguiu somente fazer 3 sessões por causa do custo. Ela teve os sintomas em novembro de 2021 e nos procurou em abril de 2022. Aqui também, além da fotobiomodulação na área da língua e do nariz, nós aqui estimulamos alguns pontos da parótida para melhorar a salivação e melhorar consequentemente o paladar. E também a pessoa, nessa condição, ela fica com ansiedade, com estresse, com insônia, e ela estava com dor na TM. Então a gente também aplicou para sintomatologia dolorosa na ATM, que é a articulação temporomandibular, aqui relacionada à mandíbula e à maxila, né? Já essa paciente, ela teve o início dos sintomas em abril de 2021 e só nos procurou 16 meses depois. E ela acabou fazendo 8 sessões. Essa outra paciente, ela teve o início dos sintomas em dezembro de 2021 e nos procurou em abril de 2022. Nós fizemos 5 sessões. Então, vejam que o número de sessões para melhorar variou dependendo ou da disponibilidade financeira do paciente ou de quando foi iniciado o tratamento. Quanto mais cedo, melhor, né? Então aqui a gente observou a redução dos sintomas numa escala visual analógica de 0 a 10, onde 10 é totalmente sem olfato e 0 é o olfato já normal, né? A gente vê aqui que a paciente lá com 8 sessões, mesmo com 8 sessões, ela teve uma melhora aqui para 6, né? 5. Por quê? Porque ela demorou muito para procurar o tratamento. Já quem procurou mais rápido o tratamento teve uma grande melhora, praticamente total. Então, quando a gente fala de aplicação do laser intranasal na alteração de olfato, o provável mecanismo de ação do laser, nesse caso, vai estar relacionado com a recuperação da sensibilidade nervosa ali do nervo olfatório que foi causado um dano pelo vírus. E também na modulação da inflamação local na cavidade nasal, ou as duas coisas, né? Então, elimina a inflamação e gera ali um reparo neuronal. Essa recuperação do olfato após a fotobiomodulação tem aí algumas vias sugeridas que norteiam o mecanismo de ação do laser. Então, a estimulação dos nervos olfatórios, a estimulação do sistema nervoso autônomo e o maior suprimento de células sanguíneas no local. Então, para finalizar, a gente considera aí o laser como uma terapia com muitas vantagens. Ao contrário de muitas terapias farmacêuticas, a aplicação do laser não tem efeitos colaterais graves e, por sua natureza, não invasiva. A terapia, muitas vezes, ela pode ser administrada ali por 10 a 20 minutos. São dispositivos portáteis e ela pode ser repetida com segurança, né? E a gente tem aí benefícios sintomáticos e clínicos que vão sendo aí avaliados e mensurados ao longo do tratamento. Então, a gente vai ter efeitos importantes da aplicação do laser ou do ILIB, né? Aumento da microcirculação local, a modulação da inflamação, a melhora da homeostase ácido-base sanguínea, a imunomodulação, ou seja, eu vou atrair células de defesa para o local, estímulo para reparação neuronal, axonal nervosa, aumento do potencial de ação também na célula nervosa, dentre outras. Então, olha quantos benefícios que muitas vezes um medicamento ele não alcança esses efeitos todos no nosso corpo. Ou se alcança, ele tem os efeitos colaterais que o laser não tem. Então, para finalizar aqui, o laser ou a técnica do ILIB, né, a gente consegue efeitos muito positivos de modulação da inflamação e no reparo e regeneração celular. Só que para ter tudo isso, eu tenho que conhecer as fontes de energia, as suas características, as suas propriedades, a interação laser-tecido e ainda as características específicas e individuais do meu paciente, para eu aí sim montar um protocolo e conseguir ser mais efetivo do que simplesmente chegar e colocar uma luz sem saber dessas características todas. E aí, entrando na última parte, né, da dimensão da aplicação do laser, seria como que a gente cobra, como que eu cobro.
o que eu devo considerar. Então, na hora de montar os valores, os planos terapêuticos, eu tenho que considerar minha hora clínica, que seria ali aluguel, as contas, né, o que eu tenho ali de condomínio, enfim. Os cursos que eu faço de aperfeiçoamento, capacitação, os equipamentos que eu tenho, o nível de equipamentos que eu tenho, o perfil do meu paciente, lógico, e a minha área de atuação. Então eu tenho que pontuar todos esses itens para conseguir elaborar ali um valor ideal para aplicar. Em média, a gente tem aí um valor de 150, 180 por sessão, mas pode ser 200, 250, dependendo do que você agrega ou do perfil do público ou do local que você está atendendo também, ou da cidade que você vai atender também. Dentro, eu vou elaborar planos personalizados para o meu paciente, onde eu vou ali introduzir 4, 8, 10, 12, 15 ou 20 sessões. E eu vou fazer um acompanhamento dessa evolução semanal, quinzenal e mensal. Então, tudo isso eu tenho que incluir dentro do valor do meu plano de tratamento. É a aplicação e o meu acompanhamento. Sem acompanhamento, eu não vou ter evolução. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir em todas essas questões para ter uma melhor aí, elaboração do meu valor de consulta ou dos meus planos personalizados, certo? Então aqui a gente encerra um pouquinho dessa parte, que era apresentar as 3 questões principais do evento para vocês. E eu deixo um resumo aqui, na minha opinião, né? A fotobiomodulação ela tem grande importância na área da saúde, pois ela permite levar os sistemas para uma condição de homeostase, ou seja, equilíbrio. Entretanto, eu preciso conhecimento dos seus fundamentos e da fisiologia do organismo do meu paciente, certo? Aqui, pessoal, só para encerrar, eu queria trazer para vocês algumas das mentorias que eu aplico, que eu realizo, que eu ministro todos os anos em algumas áreas que não são aí tão comuns da gente encontrar. Então, como eu atuo na área da auriculoterapia, da laser terapia, da ozonioterapia e da odontologia, tem aí questões bem específicas que as mentorias elas respondem. Então, por exemplo, essa mentoria aqui, ela fala um pouquinho dos efeitos da laser puntura na auriculoterapia. Então, para quem é auriculoterapeuta e quer se aprofundar e se aperfeiçoar nesse assunto, ter mais propriedade na aplicação, por exemplo, numa palestra, alguma coisa, né? Explicar para os seus pacientes. Existe muito conhecimento aí por trás da laser puntura na auriculoterapia, que muitos cursos por aí não falam, né? Então a gente tem essa mentoria da laser puntura na auriculoterapia, onde a gente tem a questão do uso do impacto fotônico como estímulo, né? Em vez de ser uma semente, em vez de ser uma agulha, em vez de ser um cristal, é a luz. Eu vou estimular, né, os pontos de auriculoterapia com luz. E aqui alguns exemplos de atendimentos que eu faço, que eu fiz, né, na auriculoterapia. Vou trazer aqui um interessante, de uma criança, um bebê de 15 meses, onde nós atuamos com a laser puntura auricular e com a auriculoterapia com sementes. Então a bebezinha ela estava com os dentinhos nascendo e a mãe falou, olha, tá tendo o depoimento aqui da mãe, né? Que ela não consegue dormir, que ela não consegue se alimentar, que ela está com receio da criança perder muito peso e a criança estava toda incomodada e a mãe também não conseguia dormir direito. E nós fizemos lá a laser puntura e depois conseguimos colocar algumas sementinhas. Depois de um certo trabalho, que ela não queria deixar colocar, nós colocamos algumas sementinhas para a mãe estimular em casa. E aí, depois do depoimento da mãe, né, foi mágico mesmo o laser e a auriculoterapia. Ela dormiu a noite toda. E eu também consegui dormir, muito obrigada. Ela é outro bebê, obrigada mesmo. E aí, na sequência, a gente perguntou alguns dias depois, ela continua bem e agradece aí a atuação. Então, isso traz uma gratificação para a gente muito grande, né? Poder ajudar uma criança aí a dormir melhor e a família também. Outra mentoria na auriculoterapia que nós temos é a aplicação da auriculoterapia em pacientes com zumbido. Então, é uma mentoria que traz aí uma questão de aumentar a sua visibilidade, alcançar mais pacientes, gerar autoridade. Tudo isso que a gente falou do laser também pode ser aplicado aqui.
E por que o zumbido, né? De acordo com a OMS, cerca de 20% da população mundial tem algum grau de deficiência auditiva ou sofre com zumbido. E no Brasil são cerca de 28 milhões de pessoas com alguma questão relacionada aí à audição, tá? Então essa mentoria já aconteceu, nós temos aí essa questão do zumbido atuando com auriculoterapia no tratamento. E aí outra mentoria que a gente tem é a mentoria de LIB, é uma mentoria VIP. Essa aqui, no caso, é presencial. As outras duas que eu mencionei, tanto a de laser puntura quanto a de zumbido, são online. Mas, para trazer um conteúdo mais específico, mais direcionado, mais prático, mais dedicado, eu montei essa mentoria ILIB VIP, que ela é 100% presencial. Nós fazemos em um dia a parte teórica e prática. Então, é um treinamento, é uma capacitação muito intensa. E nós temos aí algumas parcerias para as mentorias de LIB e VIP. Aqui um pouquinho das edições anteriores, nós tivemos uma em março de 2024 e outra em outubro. Então aqui a turma, né, antes do evento, a gente ali confraternizando. Então foi uma mentoria que nós fizemos aí em um dia, em um sábado, né, com a parte teórica e na sequência a parte prática, a aplicação dos protocolos, que tem aí diversos protocolos que nós podemos formar com a técnica do ELIB. Então é uma mentoria exclusiva que não tem outra igual no Brasil. Aqui algumas imagens, né, da área da parte teórica e depois a aplicação prática dos protocolos clínicos e aqui a finalização e entrega dos certificados e as fotos, né, que a gente sempre faz no final. E aqui a turma 2. Take me down to your paradise. Won't believe until I see the light. Break me out, make me so alive. I'm craving you like I need a high. I'm a desert, you're an ocean. It's your motion that I need. But without you I am broken, left to thirst out in the heat. Take me down to your paradise. I lose my words every time I try to make sense of why I lose my mind. You're every wrong that I need tonight. I'm a desert, you're an ocean. It's your motion that I need. But without you I am broken, left to thirst out in the heat. Então, aqui as fotos da turma 2 que nós fizemos ano passado. E o que eu tinha para falar para vocês era isso. Agradeço aqui a presença de todos. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. E estou à disposição para quem tiver interesse aí nas mentorias. Para o ano que vem, provavelmente eu vou fazer outros assuntos.
relacionados ali à auriculoterapia e bruxismo e DTM, e também uma parte para os dentistas, que é sobre a prescrição de dentifrícios. Como eu tenho a parte da pesquisa científica com dentifrícios, tem muitas informações que as empresas não colocam nas embalagens e que a gente tem acesso aos resultados porque nós fazemos a pesquisa, certo? Então, para mais informações, aguardem aí o ano que vem. Quem quiser entrar em contato, tem aqui o meu Instagram, meu YouTube, e pode me mandar mensagem aí que eu respondo e a gente tira as dúvidas ou fala um pouquinho sobre as mentorias. E é isso, gente. As possibilidades da fotobiomodulação são diversas. E aí a minha mensagem final não importa de onde você veio, o que realmente importa é para onde você está indo. Então, a atuação com laser abre um caminho para todo mundo poder ampliar os horizontes e avançar cada vez mais. Então, eu encerro a minha apresentação por aqui. Gratidão